alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam também o texto de apoio e os slides que nós publicamos no portal Escola Dominical, porque ali os irmãos terão o roteiro de tudo quanto é dito aqui. Nós não repetimos a lição da Escola Bíblica Dominical, o texto da revista, porque os irmãos já leram a revista, os irmãos já leram o livro de apoio, os irmãos já viram o vídeo do comentarista. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos irmãos. E para que os irmãos não percam o fio da meada, se os irmãos acompanharem o nosso texto de apoio e os nossos slides, os irmãos terão a sequência do nosso raciocínio. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical também ele providencia a publicação de 5 ou 6 outros textos da lição de adultos. E também nós publicamos textos e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Escola Bíblica Dominical, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão tem um momento devocional e, ao mesmo tempo, obtém ainda maiores informações para a lição da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza atualmente na sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é o templo antigo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar aos céus. Estamos estudando a vida cristã como um caminho, essa imagem impactante, esta imagem forte dos ensinos de Jesus, tão forte, tão marcante, que os cristãos eram chamados, no início da história da igreja cristã, como aqueles do caminho, né? E o próprio Jesus se identificou como sendo o caminho, a verdade e a vida. A primeira obra doutrinária, a mais antiga obra doutrinária da igreja, que é a Didaquê, o ensino dos apóstolos, começa falando sobre o caminho. Eu tenho dito isso ao longo desse trimestre, mas hoje nós vamos ler aqui o capítulo 1, como começa a Didaquê. Vejam aqui. Há 2 modos, um de vida e um de morte. Ou há 2 caminhos, um de vida e um de morte. Mas uma grande diferença entre os 2 caminhos. O caminho de vida, então, é este. Primeiro amarás ao Deus que te fez. Segundo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E não faça ao outro o que não queres que seja feito da ti. E aí começa o escritor a discorrer em 5 capítulos o caminho da vida. Mas no capítulo 5,
ele fala o caminho da morte. E o caminho de morte é este. Em primeiro lugar, é mau e amaldiçoado. Assassinatos, adultério, luxúria, fornicação, roubos, idolatrias, artes mágicas, feitiçarias, estupro, falso testemunho, hipocrisia, falsa intenção, decepção, arrogância, depravação, egoísmo, ganância, fala imunda, ciúme, autoconfiança, presunção, ostentação, perseguição ao bem, ódio à verdade, amor à mentira, desconhecimento de uma recompensa por retidão, que não reparte por bem, nem tem julgamento íntegro, não assiste ao que é mal, mas ao que é bom, mas ao que é mal. Né? Então, e aí segue. Esse é o caminho da morte. Então, os irmãos percebam que a mais antiga obra doutrinária da igreja já falava e começava a falar sobre os dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. É esse o tema do nosso trimestre. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, que é o pastor presidente do campo de Tirirical, em São Luís do Maranhão, capital do estado do Maranhão. Nós estamos hoje já no segundo bloco do trimestre, que é o caminho da santidade. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, os inimigos do cristão. Na semana passada, nós falamos sobre como nos conduzir no caminho para chegar ao céu. Andando com sabedoria e com prudência, tendo a fé, a esperança, buscando a Deus, nós chegaremos ao céu. Mas neste caminho existem inimigos. Sim, porque a salvação é o estabelecimento de uma inimizade. Isso foi revelado pelo Senhor no dia mesmo da queda do homem. Gênesis 3:15. Esse versículo que é conhecido como proto-evangelho, é a primeira proclamação do evangelho. Foi o próprio Deus quem proclamou o evangelho. Ele disse para a serpente, para o diabo, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós já observamos aqui que a salvação é o estabelecimento de uma inimizade. Inimizade entre o homem e o diabo. Isto porque, antes do pecado, o homem era amigo de Deus. O homem vivia em comunhão com Deus. Deus, toda a viração do dia, vinha ter um encontro especial com o ser humano. Havia um compartilhamento de existências entre Deus e o homem. O homem podia se apresentar diante de Deus. O homem tinha acesso à árvore da vida. O homem tinha acesso à glória de Deus. O homem era amigo de Deus. Mas quando o homem pecou, isso mudou. Quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, ele se transformou em amigo do diabo. Sim, agora ele entrou em comunhão com o diabo. Por quê? Porque o diabo estava no pecado. E o homem agora foi lhe fazer companhia. O homem também estava no pecado. E aí então se estabeleceu uma amizade entre o diabo e o homem que levaria à perdição. Porque ele estava no mesmo caminho da perdição. Que o diabo já está perdido. E o homem entra no caminho da perdição por causa do pecado. E agora o homem, ele recebe esta promessa de que ele voltaria a ser inimigo do diabo. Ele voltaria a ser amigo
de Deus. Deus promete que haveria inimizade entre o diabo e o homem. Então, a salvação, se ela já é o estabelecimento de uma inimizade, consequentemente, nós vamos ter inimigos. Todo aquele que caminha no caminho da salvação, ele vai ter inimigo. E o inimigo, o primeiro deles, é o diabo. Porque o próprio Deus disse para o diabo: porém inimizade entre ti e a mulher, e que a mulher é a mãe dos viventes. Então, é a humanidade. E entre a tua semente e a sua semente. A semente da mulher é Jesus. Então, o primeiro inimigo que nós temos é o diabo. O diabo é o primeiro inimigo. E é Jesus quem chama o diabo de inimigo. Se formos lá na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13 e 25, Jesus diz assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, quer dizer, o inimigo dos homens, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E no versículo 39, Jesus interpreta esta parábola. E o que ele diz? O inimigo que o semeou é o diabo. Então, o diabo é chamado aqui de inimigo. Jesus também, em Lucas 10 e 19, ele diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E Jesus fala isto quando os discípulos, retornando daquele estágio dos 70 discípulos, eles diziam que os espíritos malignos se sujeitavam a eles pelo nome de Jesus. Então, nós vemos aqui que o inimigo é o diabo e seus anjos. Esse é o primeiro inimigo do cristão, o diabo e os seus anjos. Mas, na caminhada, nós vamos ter que enfrentar este inimigo. Olha que Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se Jesus nos promete dar força contra o inimigo, é porque o inimigo virá sempre ao nosso encontro. O inimigo sempre procurará nos derrotar. Haverá uma constante luta entre nós e o inimigo. E o primeiro inimigo é o diabo. Porque a nossa salvação estabelece uma inimizade entre nós e o diabo. Então, se você é salvo, você se transformou em inimigo do diabo. E o diabo se transformou em seu inimigo. Além da figura da vida cristã como caminho, nós temos a figura da vida cristã como uma batalha, como uma luta. A vida cristã, ela é comparada a uma luta. Ela é comparada a uma batalha. Lá em Efésios 6 e 12, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Efésios 6 e 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vivemos numa luta contra o maligno, contra o diabo e os seus anjos. Há uma luta. A vida. Aí nós nos lembramos daquele poema, daquele grande poeta brasileiro, Gonçalves Dias e Juca Pirama, onde ele diz: a vida é lutar.
O poeta Gonçalves Dias, naquela famosa Canção do Tamoio, né? Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Aqui nós temos uma bela descrição do que é a nossa vida espiritual. Viver é lutar. Nós estamos em contínua luta contra as hostes espirituais da maldade. Nós nos fazemos inimigos do diabo. Então, uma das formas de nós vermos a vida espiritual é como uma luta. É o que se costuma dizer desde o Pacto de Lausanne, em 1974, a chamada batalha espiritual. Esta imagem do povo de Deus como um exército que está lutando contra o mal, esta imagem da vida cristã como o combate. O apóstolo Paulo fala disso em algumas oportunidades. Ao final de sua vida, quando ele escreve sua última carta, 2 Timóteo, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, a carreira, quer dizer, essa caminhada, a carreira que nos está proposta é uma carreira de combate. É chamada de bom combate. O próprio Paulo, escrevendo ainda em 2 Timóteo, seu filho na fé, ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Como soldado de Jesus Cristo. Então, o servo de Deus, ele é considerado um soldado, e o soldado está numa guerra. Nós devemos ser bons soldados de Cristo. É por isso que o próprio Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Ele chama a vida cristã de boa milícia. Eu faço parte da igreja militante. É a igreja que está lutando contra o mal, a igreja que está aqui na terra, que ainda está aqui na terra, que não passou para a eternidade. Esta igreja, ela é a igreja militante. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 11, sobre a igreja, no item 4, lá na página 121, está escrito assim, igreja atuante e triunfante. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra, formada por todos aqueles que seguem a Cristo. Lutam contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. E esta afirmação está baseada precisamente em Efésios 6 e 12, que nós já acabamos de ler. Essa igreja atuante, que também é chamada de igreja militante, é aquela que está na boa milícia, que está lutando. Então, caminhar para o céu é lutar, como diz a nossa declaração de fé, é lutar contra o diabo, o mundo, a carne, o pecado e a morte. Paulo ainda, em 1 Timóteo 6 e 12, ele fala ao seu filho na fé, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, é militar a boa milícia da fé. Nós temos de lutar
contra os nossos inimigos. O caminho para o céu é também luta contra os inimigos. E uma luta espiritual. Veja que Paulo falou, olha, não é contra a carne nem o sangue. Por isso que o nosso inimigo, irmão, não é o perseguidor que afronta a igreja, não é a pessoa humana que nos humilha, que nos injuria, que nos maltrata. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, que não são verdadeiros inimigos. Os verdadeiros inimigos são espirituais, porque a nossa luta é espiritual. O apóstolo Paulo fala disso em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A nossa luta espiritual é para quê? Para que nós neguemos a nós mesmos, não tenhamos altivez diante de Deus, nos humilhemos debaixo da potente mão de Deus, como diz o apóstolo Pedro, para que destruamos as fortalezas, as hostes espirituais da maldade, e para que obedeçamos a Cristo. Quando nos rendemos a Jesus, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós passamos a obedecer-lhe, a imitá-lo na obediência. E nós chegaremos ao céu assim. Então a luta é espiritual. Hoje nós não vamos falar sobre as armas desta luta, porque é o tema da nossa próxima lição. Mas hoje vamos falar sobre os inimigos. Então, nesta caminhada para o céu, nós temos inimigos. Por quê? Porque a salvação é o estabelecimento de uma inimizade, primeiro com o diabo. Nós vamos ver depois as decorrências desta inimizade com o diabo. Os inimigos, eles são, como disse a nossa declaração de fé, 5. Né? O diabo, o mundo, a carne, o pecado e a morte. Vamos falar começando com o diabo, que é o primeiro inimigo. Né? O próprio Jesus chama o diabo de inimigo. Ele é o inimigo principal. Por quê? Porque todos os outros decorrem dele. Porque, segundo a nossa declaração de fé, os inimigos são o diabo. Depois, o mundo. O que é o mundo? É o sistema chefiado pelo diabo. Depois nós temos a carne. O que é a carne? É a natureza pecaminosa do homem que surgiu por causa da queda do homem. Esse aqui é um inimigo interno. Mas a carne é o instrumento utilizado pelo diabo para nós pecarmos. O pecado, quem foi que pecou desde o princípio? Quem é o primeiro pecador? É o diabo. E ele nos sugere a pecar. E, por fim, nós temos a morte. Quem tem o império da morte? O diabo, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 2, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
Então nós vemos que todos os inimigos do cristão estão ligados ao diabo. O diabo é o principal inimigo. É por isso que Jesus o chama o inimigo, na parábola do joio e do trigo, ou lá depois do retorno dos discípulos naquele estágio de evangelização. Nós temos, então, o primeiro inimigo, que é um inimigo externo, que está fora de nós, que é o diabo. O diabo, ele é um anjo caído. A Bíblia nos diz que ele era o querubim ungido, lá em Ezequiel, capítulo 28, quando o profeta é usado para lamentar sobre o rei de Tiro, ele traz esta revelação a respeito do diabo. Ezequiel 28:13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Era um anjo especial, um anjo que era um querubim ungido, quer dizer, um querubim separado. Separado para quê? Para reger o louvor a Deus. Veja que a obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. Era um ser extremamente formoso, um formoso semblante, diz o texto. Era um ser perfeito, mas ele se rebelou contra Deus. Ele usou o livre-arbítrio de que ele havia sido aquinhoado para querer ser maior do que Deus, para tomar o lugar de Deus. E aí se achou iniquidade nele. Pelo fato do diabo ser um querubim ungido, ele é mais poderoso do que nós. Porque o ser humano, ele foi criado pouco menor do que os anjos. Salmo de número 8, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então, os homens são menores do que os anjos. E os anjos ainda têm uma hierarquia. E o diabo era dos anjos de maior hierarquia. Ele era um querubim separado por Deus, e mais do que isso, ele era um querubim que, além de ser separado por Deus, ele estava no Monte Santo de Deus e regia o louvor do céu. Então é um ser extremamente poderoso. Mais poderoso do que nós. Tão poderoso que nem mesmo o arcanjo Miguel ousou repreendê-lo. É o que está escrito ali em Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E um texto bíblico também nos mostra isto com muita clareza, com grande clareza. É o texto que está em 1 de João 4:4. 1 de João 4:4. O apóstolo do amor diz o seguinte: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
Quem é que está no mundo? O diabo. E nós não somos maiores do que o diabo, embora sejamos filhos de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estão em nós, que nos permitem vencer o inimigo. Nós temos que ter esta consideração. Hoje em dia existem algumas pessoas atrevidas, mentirosas, enganadoras, que querem fazer espetáculo. Em vez de expulsar o demônio, ficam brincando com o demônio, conversando com o demônio, tripudiando com o demônio, como se isso fosse possível. Não é possível. Nós podemos expulsar os demônios, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é por isso que nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. Mas não temos que ficar conversando com ele, não temos que ficar brincando com eles, não. Nem o arcanjo Miguel proferiu juízo de maldição contra o diabo. Que dirá nós? Então, biblicamente, nós devemos expulsar o demônio, repreender o demônio, para que ele vá embora em nome de Jesus. Não temos nada com ele. Ele é o nosso inimigo externo, porque ele é um ser espiritual e nós somos seres materiais e espirituais. Então, tenhamos muito cuidado, porque o diabo, ele engana todo mundo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Esse é o diabo. E aqui, nessa passagem, nós vemos várias características do diabo. E devemos conhecer o inimigo. Né? Eu só consigo ganhar a guerra se eu conhecer o inimigo. Se eu souber como ele age, quais são as suas estratégias para poder vencê-lo. E o texto em Apocalipse 12, 9 diz que ele é o grande dragão. Quando se fala que ele é o grande dragão, já se mostra que ele é um ser poderoso, ele é o chefe de toda esta hoste, todas estas hostes espirituais da maldade. Ele é o grande dragão, ele é o chefe, ele é o príncipe deste mundo, como diz Jesus. Então não podemos brincar com ele. E ele tem milhões de anjos à sua disposição e milhões de pessoas à sua disposição, porque os homens no pecado são filhos do diabo. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O diabo tem, então, verdadeiros servos, não só os demônios, mas os homens que vivem na prática do pecado. Porque quem vive na prática do pecado é filho do diabo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, quem vive na prática do pecado satisfaz os desejos do diabo. Então, é usado para se opor ao cristão, para se opor àquele que está indo para o céu. Nós temos tanto demônios quanto pessoas humanas escravizadas pelo diabo, que são usadas pelo diabo para procurar atrapalhar a nossa ida para o céu. São os inimigos, é o inimigo externo, é o diabo. E nós vimos na aula passada, eu já fiz menção disso, e disse que iria falar sobre hoje, existem duas figuras
no Antigo Testamento que nos mostram como é a vida cristã como caminho. A jornada de Israel no deserto e a viagem de Esdras de Babilônia para Jerusalém. Nesses dois episódios históricos, nós temos grandes lições espirituais a respeito da vida cristã como caminho. E os israelitas, eles tiveram, sim, inimigos externos quando saíram do Egito. Saindo do Egito, eles entrando no deserto, eles já enfrentam os amalequitas. Lá em Êxodo, capítulo 17, dos versículos 8 a 16, nós vamos ver que os amalequitas, eles foram lutar contra Israel. E Israel venceu. Foi a primeira vez, inclusive, que Josué liderou o exército de Israel. Moisés, Arão e Hur ficaram em cima de um monte, e quando Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia, o povo de Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. E aí Arão e Hur seguraram as mãos de Moisés para que ele continuasse com as mãos levantadas até que os amalequitas fossem derrotados. E naquela mesma oportunidade, Deus disse que iria tirar Amaleque do mapa. Amaleque é o símbolo do diabo. É quando você começa a caminhada, o diabo vem ao seu encontro. É o que fala John Bunyan na obra O Peregrino. Lá no capítulo 9 do livro do Peregrino, cristão chega ao vale da humilhação. E lá ele teve de lutar, uma luta terrível. A descrição que John Bunyan faz é uma luta terrível entre cristão e um demônio chamado Apolion. Olha, eu vou ler aqui só uma passagem. Pobre cristão, agora havia chegado ao vale da humilhação e não seria fácil atravessá-lo. E antes que ele percebesse, um terrível demônio chamado Apolion veio em sua direção. O cristão ficou muito assustado e não sabia se devia bater em retirada ou ficar e lutar. Levando em consideração o fato que em sua armadura não havia proteção para a retaguarda, o cristão pensou que dar as costas àquela terrível criatura poderia proporcionar uma grande vantagem para que lhe acertasse com suas flechas. Portanto, ele resolveu manter-se em sua posição, pois pensava que, já que não tinha nada à vista que pudesse ajudá-lo a salvar a própria vida, essa seria a melhor maneira de tentar resistir. Cristão continuou até estar frente a frente com Apolion. Então, nós vemos aqui como o inimigo aparece. Jesus, no início do seu ministério, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não há como fugir dessa realidade, irmãos. E o diabo é o grande dragão. Ainda falando de John Bunyan, na segunda parte, que são as aventuras de Cristiana, a mulher de Cristão, e dos filhos de Cristão, ela também teve que passar pelo vale da humilhação. Lá no capítulo 6, diz assim: logo eles começaram a descer a montanha para o vale da humilhação. E agora aqui ela não encontra o demônio Apolion, mas ela encontra um gigante chamado Marreta. Olha como está escrito aqui. Chegavam perto do fim deste caminho agora. E bem ali, onde Cristão tinha visto a caverna quando passou, saiu de lá Marreta, o gigante. Este costumava corromper jovens peregrinos com sofismas.
Ele chamou o bom coração pelo nome e disse-lhe: quantas vezes eu já lhe disse de proibir de fazer estas coisas? Então respondeu o bom coração: coisas? Que coisas? Falou o gigante: você sabe que coisas, mas vou pôr um fim no seu negócio. E aí então o gigante aproximou-se de bom coração, adiantou-se para encontrá-lo. E quando foi, desembaiou sua espada, mas o gigante tinha um bastão. Então aqui nós vemos também Bunyan mostrando que a realidade da luta contra o diabo. E, como eu disse, ele além de ser grande, ele é chamado de dragão, ou seja, ele é uma fera. Com o diabo não tem conversa, o diabo quer a nossa morte. Jesus disse que ele é homicida desde o princípio. Ele quer nos destruir, ele quer nos levar para o lago de fogo e enxofre. Não tem conversa, não tem trégua contra o diabo. O diabo sempre quer o nosso mal. Ele é o dragão, a fera. Mas o texto diz também que ele é a antiga serpente. Ou seja, o diabo sempre usa as mesmas estratégias. Ele pode mudar a roupa, mudar o visual, mas a essência é a mesma. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele procura enganar. Assim como a serpente enganou Eva, ele vai nos enganando com sutileza, com distorção da palavra de Deus, com sofismas, como foi colocado aqui no caso do gigante marreta. Ele está sempre tentando ludibriar as pessoas com suas mentiras, fazendo as pessoas desacreditar no que Deus diz, no que está escrito na palavra de Deus. É a antiga serpente. Não há nada de novo debaixo do céu. Não há nada que se possa dizer que é novo. Não é isto que Salomão diz lá em Eclesiastes? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Eclesiastes 1, 9 e 10. O diabo é a antiga serpente. As mesmas estratégias que ele usou para o primeiro casal, ele usou para Jesus. É por isso que no mundo, que é o sistema dominado pelo diabo, existem só 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E é com isso que o diabo sempre procura enganar e engana as pessoas, porque ele é mais poderoso do que nós. E só a verdade, que é Cristo, vai poder nos libertar. Mas ele, além de ser a antiga serpente, que tem as suas ciladas, ele também é o diabo. A palavra diabolos em grego quer dizer acusador. O trabalho do diabo é acusar os servos de Deus. Apocalipse 12 e 10, segunda parte. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. É o que nós vemos ele fazendo no livro de Jó, acusando a Jó. Quando Deus deu testemunho de Jó, o diabo acusou Jó. Diz que Jó era interesseiro, por isso que ele servia a Deus, porque Deus lhe havia dado tudo. Deus mandou que ele tirasse, permitiu que ele tirasse todo o patrimônio e a família. E Jó continuou fiel. Aí, quando Deus deu um novo testemunho de Jó, o diabo disse: é porque ele tem saúde. E Deus então permitiu que ele tirasse a saúde. E Jó não pecou, se manteve fiel a Deus. O diabo é este acusador. E ele é mentiroso.
E, irmãos, ele não tem nenhum direito de nos acusar. Não tem. Cuidado, porque andam por aí com uma doutrina da legalidade, dizendo que quando você peca, o diabo legalmente pode maltratar você, judiar de você. Por quê? Porque você pecou e ele tem o direito de acusar. Ele acusa porque ele é atrevido, ele é mentiroso, ele é rebelde. Ele já foi condenado, mas ainda não está executado. É como o criminoso que está solto, mas já foi condenado. Ainda não começou a cumprir a pena. Só vai cumprir a pena quando for preso. O diabo vai cumprir a pena quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre, um pouquinho antes do juízo final, depois da última rebelião. É verdade que ele vai passar uns 1000 anos preso durante o milênio. Mas o diabo, ele é o acusador. A diabo quer dizer acusador. E isso ele faz por rebeldia, sem legalidade. Não existe negócio de legalidade, irmãos. O diabo é um fora da lei. Para com essa história de legalidade. Ah, quando eu peco, eu dou legalidade ao diabo. Não. Quando você peca, você entra em inimizade contra Deus. E precisa voltar a se reconciliar com Deus. Só isso. O diabo não tem legalidade nenhuma. E o diabo também é Satanás. Satanás é o adversário, a palavra hebraica que quer dizer adversário. O diabo se opõe contra Deus e contra tudo que diz respeito a Deus. Por isso que o diabo se opõe aos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, cremos em Jesus, nascemos de novo, fomos adotados como filhos, vamos viver para sempre com Deus, temos comunhão com Deus, então o diabo se opõe a nós. É como lá no deserto, os amalequitas se opuseram aos israelitas pelo simples fato deles serem israelitas. O povo de Amaleque tinha ódio ao povo de Israel, pelo simples fato do povo de Israel ser o povo de Deus. No deserto, Israel enfrentou guerras com os inimigos externos. Venceu os amalequitas. Foi derrotado pelos cananeus. Depois que tentaram, contra a vontade de Deus, guerrear contra os cananeus, depois que ocorreu aquele episódio dos espias. Esdras também nos fala de inimigos externos que ele teve na sua caminhada para Jerusalém. Lá em Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Ele nos fala o seguinte. Versículo 31. E partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar os ardis do diabo. Devemos prestar atenção às astutas ciladas do diabo. Porque o diabo vai se opor a nós na nossa jornada para o céu. Ele não quer que nós cheguemos a Jerusalém Celestial. Ele não quer que nós cheguemos a Canaã Celestial. Então, este é o primeiro inimigo, é o diabo e os seus anjos. O inimigo externo. Mas existe um inimigo externo próximo, que é o mundo. O mundo não é o planeta Terra. O mundo é aquele sistema dominado pelo diabo. João nos fala disso em 1 de João, capítulo 5,
versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo é esse sistema chefiado pelo diabo. É por isso que Jesus o chama de príncipe deste mundo. Por exemplo, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então o mundo está no maligno. O mundo é chefiado pelo diabo. Por isso o mundo ele não tem nada de Deus. O mundo é dominado pela mentira, o mundo é dominado pelo ódio ao homem, porque o diabo é mentiroso, o diabo é homicida desde o princípio. Ele quer a morte do homem, é por isso que ele tem o império da morte. O mundo é o império da morte. O mundo é esse sistema em que o homem é escravizado pelo pecado e está sendo levado para o inferno. O mundo está no maligno. O mundo odeia a Deus, se opõe a Deus. Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui nós vemos que o mundo, esse sistema dominado pelo diabo, ele, em primeiro lugar, não tem o amor de Deus. Não há amor. O mundo é dominado pelo ódio. As pessoas querem o mal umas das outras. O mundo é essa falta de amor de Deus. Por isso que no mundo há o egoísmo, o individualismo, que as pessoas querem satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, querem ser felizes e não se importam com o outro, não querem saber do outro. O outro é apenas um instrumento para que ele possa se sobressair. Mas, no fundo, no mundo, ninguém é feliz e ninguém faz o que quer, porque todos ali só estão satisfazendo os desejos do príncipe deste mundo, que é o diabo. Porque todos estão pecando, achando que ao pecar serão felizes, achando que ao pecar estarão tendo vantagem, quando, na verdade, ao pecar e ao viver na prática do pecado, terão como salário a morte, que é a eterna separação de Deus. Terão o mesmo fim do diabo. E o diabo terá satisfeito o seu desejo, que é de levar aqueles seres humanos para o seu triste destino. Já que ele vai para o lago de fogo e enxofre, junto com seus anjos, ele quer carregar a maior parte possível das pessoas. E estas pessoas, achando que serão felizes ou que estão fazendo o que querem, estão, na verdade, cumprindo o propósito da vontade do diabo. Viver na prática do pecado é ser escravo do pecado, é não poder falar não para o pecado. E é por isso que no mundo existe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo incontrolado. Concupiscência é um desejo sem controle, sem limite. E o homem e o mundo, e quem ama o mundo, ele passa a seguir os desejos da sua natureza pecaminosa. E passa a se prostituir, a se embebedar, a ser glutão. Ele não tem controle sobre os seus instintos. Ele vive como um animal irracional.
No mundo existe a pregação do prazer a todo custo, de toda maneira, de toda forma, a proibição do proibido, é proibido proibir. É isso que vive no mundo, é a concupiscência da carne. Mas também nós temos a concupiscência dos olhos. As pessoas não têm limites na sua vontade, nos seus sentimentos, no seu raciocínio. Elas estão descontroladas e sem a direção de Deus, elas se pervertem nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua vontade e nos seus pensamentos, que ficam cegos, né? O entendimento dessas pessoas fica cega, porque eles não conseguem ver além do material, além do sensorial. Eles têm uma vida voltada para este mundo, não conseguem ver a eternidade. E tem a soberba da vida. No mundo, as pessoas não querem se submeter a Deus. Veja que quando nós falamos aqui que a luta espiritual é para levar todo entendimento cativo à obediência de Cristo. Estas pessoas se recusam a glorificar a Deus. Estas pessoas criam discursos para justificar os seus pecados e desafiam a Deus e não querem ouvir a voz de Deus. São soberbos, são autossuficientes, criam religiões, criam meios de salvação, dizem que são bons, dizem que Deus não existe. Isto é o mundo. É o mundo. E o mundo se opõe a Deus. Porque o mundo está dominado pelo diabo, e o diabo se opõe a Deus. E quem está no caminho da salvação está dando contra a corrente do mundo. Está nadando contra a maré. Contraria o mundo. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, agora que nós estamos andando para o céu, nós vamos encontrar atrito com o mundo, sempre. O mundo se opõe a nós. Por quê? Porque nós estamos numa direção contrária ao mundo. Nós agora estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós somos verdadeiro corpo estranho. O que acontece com um corpo estranho no nosso organismo? Quando uma bactéria, um protozoário vem no nosso organismo, o organismo reage, luta contra este vírus, esta bactéria. É o que acontece. O mundo reage contra a igreja, reage contra o servo de Deus, porque ele é um corpo estranho. Ele já não está mais seguindo o curso do mundo. Ele já não é desobediente a Deus, ele obedece a Deus. O mundo se opõe a nós, como se opôs a Jesus. Jesus deixou isso bem claro. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Não tem acordo com o mundo. Não dá para fazer trégua com o mundo. Não dá para se comprometer com o mundo.
Hoje nós temos aí esse discurso do ecumenismo, do diálogo interreligioso. O atual chefe da Igreja Romana, o Papa Francisco, tem investido muito nesta linha da confraternização, da fraternidade universal. Isso é um engano, isso é doutrina da religião do anticristo, isso é o espírito do anticristo. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não podemos nos comprometer com o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós amamos as pessoas, queremos que elas saiam do mundo como nós saímos e sirvam a Deus. Mas não podemos fazer o que o mundo faz, nem concordar com o que o mundo faz. Porque o mundo nos odeia, porque o mundo se opõe a Deus. Não há comunhão entre luz e trevas. Então, eu tenho que lutar contra o mundo. E lutar contra o mundo é lutar contra a concupiscência da carne, contra a concupiscência dos olhos, contra a soberba da vida. É não amar o mundo nem o que no mundo há. É fazer a vontade de Deus. E aí eu vou sofrer a contradição, a oposição dos pecadores. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos seguir o mesmo caminho de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Então ele foi afrontado. Quantas vezes nós vemos Jesus sendo afrontado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos, pelos principais dos sacerdotes, pelo diabo? Mas nós estamos falando do mundo. Jesus desprezou a afronta. Ele não ficou com raiva de ninguém, com mágoa de ninguém, com ressentimento de ninguém, não se vingou de ninguém. Lá na cruz ele diz: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Nós devemos amar os nossos inimigos, que são estes agentes que o diabo coloca para se opor contra nós, porque estamos servindo a Deus. Mas temos que desprezar a afronta, suportar o dano, porque sabemos que vale a pena ser fiel a Deus, servir a Deus, não viver na prática do pecado, porque chegaremos aos céus. Mesmo que nos apedrejem, como fizeram com Estevão, nós chegaremos ao céu. Mas o texto continua dizendo, Hebreus 12 e 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, aqui, nós devemos suportar as contradições dos pecadores contra nós. Não devemos nos vingar, não devemos querer matar as pessoas que querem nos matar, prejudicar as pessoas que querem nos prejudicar. Não. Como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, quer dizer, a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Despreze a afronta. Eu não posso concordar com o mundo, eu vou lutar contra o mundo é meu inimigo, mas eu tenho que desprezar a afronta e eu tenho que suportar as contradições
dos pecadores. Mas o terceiro inimigo é a carne. A carne é o inimigo interno. Veja que o inimigo externo é o diabo. O mundo, eu digo que ele é o inimigo externo próximo, porque ele está fora de mim. Eu nada tenho com ele, porque eu sou do corpo de Cristo. Mas ele está próximo a mim, porque eu estou no mundo. Mas a carne é o inimigo interno, porque a carne está em mim. É a minha natureza pecaminosa. Quando eu fui gerado em pecado, em iniquidade. Eu sou imagem e semelhança de Adão. O salmista Davi nos fala isso no Salmo 51. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Mas quando eu creio em Jesus, eu nasço de novo. Mas a carne continua aqui. Ela não é destruída. A carne só será destruída no dia da glorificação. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro, quem estiver vivo será transformado, e aí sim nós não teremos mais a natureza pecaminosa. Aí a carne desaparecerá, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Mas até lá, a carne está em mim. Ela é crucificada, mas ela não é destruída. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que acontece aqui é que, quando nós nascemos de novo, a natureza pecaminosa ela é crucificada. Não é morta. Jesus foi crucificado às 6 horas da manhã. Morreu às 15 horas. Durante esse tempo, Jesus estava crucificado, mas ainda não tinha morrido. Tanto que proferiu as famosas 7 palavras da cruz. A primeira delas, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a última delas, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí o texto diz, e tendo dito isto, expirou. Então só ali que ele morreu. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, crucificar não significa morrer. A carne ainda está aqui. E ela tem que se manter crucificada com suas paixões e concupiscências. E há uma luta interna entre nós para que a carne não prevaleça. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, 5:16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, existe esta luta entre nós. Por que, irmão Caramuru, que aquela pessoa ímpia peca com tanta facilidade? E o crente, quando peca, tem aquela luta. Por quê? Porque a sua carne está crucificada. Lá, no homem ímpio, que não tem a salvação, ele anda segundo a carne domina, a carne está livre, leve e solta. Aqui, para você pecar, a carne precisa escapar da cruz. Quando nós pecamos é porque a carne foi atiçada pelo diabo, nós vamos falar numa outra lição sobre a tentação, e acaba sendo levada a pecar.
A pessoa acaba sendo levada a pecar. Mas aí, quando peca, imediatamente o homem novo, o novo homem, a nova criatura, ela se arrepende diante de Deus, pede perdão a Deus, e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Agora, se você for permitindo que a carne fique leve, livre, leve e solta, você acaba voltando ao caminho da perdição. Porque aí você passa a viver na prática do pecado. Então, a carne é esse inimigo interno. Israel, lá no deserto, também tinha os inimigos internos. Quais eram os inimigos internos de Israel lá no deserto? Nós encontramos, em primeiro lugar, lá no livro do Êxodo, que quando o povo saiu também uma mistura de gente. Êxodo capítulo 12, versículo 38. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Essa mistura de gente é que vai causar uma série de problemas para Israel. O episódio do bezerro de ouro, as murmurações, o episódio da cobiça por carne. Inclusive, nesse episódio, o texto é bem explícito ao dizer que foi esse povo, essa mistura de gente, que causou aquele desejo ardente por carne. Números, capítulo 11, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então são esses inimigos internos. Estas pessoas que não têm compromisso com Deus, foram semeadas pelo inimigo no meio do trigo, é o joio. Mas aqui, no sentido da carne, é a nossa própria natureza que cobiça contra o espírito. E você tem que alimentar o espírito, porque se você não alimentar o espírito, e você alimenta o espírito através dos meios de santificação, oração, jejum, meditação nas escrituras, oração em línguas, batismo com o Espírito Santo, consagração, pensando nas coisas de Deus, fazendo a obra de Deus. Quando você tem estas características, aí então, você alimenta o espírito. E o espírito fortalecido mantém a carne crucificada. Mas, se você descuidar da sua vida espiritual, se você não frequentar a igreja, não cultuar a Deus, não orar, não jejuar, não ler a palavra, você vai se envolver com as coisas deste mundo e a carne será fortalecida. E a carne sendo fortalecida, ela se desvencilha dos cravos que a mantinham crucificada e ela passa a dominar. E você passa a pecar e daqui a pouco você já está na prática do pecado. Voltou a ser um filho do diabo. Esse é o outro inimigo que nós temos, a carne. E deste é o mais difícil. Porque o diabo, você, dotado das armas espirituais, você se sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele foge de você. O mundo, você crê em Deus, porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé faz com que você vença o mundo. Agora, a carne, você precisa vencer a si mesmo. Naquele hino da harpa cristã, Ser Valente, diz que na batalha contra o mal, ser valente. Mas também tem uma estrofe que diz: e a ti também vencer. É vencer o eu, é negar a si mesmo. É por isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, ele já começa pelo mais difícil. Negue-se a si mesmo.
é negar a sua velha natureza, negar o eu, negar a carne, não fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Esse é o outro inimigo que nós temos. A nossa declaração de fé fala de dois outros inimigos ainda. Fala do pecado. E o pecado, o que é? É você ceder ao diabo, quando ele te tenta, você amar o mundo, ou você prevalecer a sua vontade em vez da vontade de Deus. Então, na verdade, o pecado é consequência da nossa derrota diante do diabo, do mundo e da carne. E a morte é o salário do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, diz Paulo lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. A morte também é consequência de você ter pecado. E o pecado é consequência de você ter fracassado na luta do diabo, do mundo, contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. São estes os inimigos do cristão. Mas você pode estar pensando, estou perdido. Quantos inimigos mais fortes do que eu? Como poder vencê-los? Nós vamos vencê-los, porque nós temos um amigo. E este amigo venceu o mundo, venceu a morte, nunca pecou, desfez as obras do diabo. É Jesus Cristo. Por isso ele disse lá em João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E além disso também diz, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus revelou o Pai para nós. As Escrituras são esta revelação. Ele nos orienta pelo Espírito Santo que ele nos enviou em nome do Pai. E por isso, nós temos este amigo. Como diz um outro hino da harpa cristã, achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Este amigo desfez as obras do diabo. Este amigo venceu o mundo. Este amigo está em nós. E não somos mais nós que vivemos, mas ele que vive em nós. E por isso, a vitória é certa.